Glória a Deus. Vamos lá, vamos para o segundo vídeo, certo? De Atos, capítulo de número 2, tá? Lembrando aos irmãos que nós estamos falando aqui, né? Relembrando o contexto, nós estamos falando que o Espírito Santo foi derramado, os sinais começaram a acontecer, eles começaram a falar em outros idiomas, né? E a partir do versículo de número 14, o discurso de Pedro mostrando o que era aquilo que estava acontecendo, certo? O discurso de Pedro, ele vai se estabelecer em algumas partes. E essa primeira parte foi que ele mostrou, né? Dizendo, olha, o que está acontecendo foi aquilo que foi descrito em Joel. Isso é uma promessa de Deus, que ele derramaria do seu espírito. A partir do versículo de número 22, do capítulo de número 2, ele vai agora trazer aquilo para os judeus daquela época, dizendo assim, homens israelitas, escutai as palavras. A Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então Pedro vai começar agora uma segunda parte do seu discurso, ele vai começar a chamar a atenção daqueles homens, né, que estavam preocupados, querendo saber o que era aquilo, e aí ele começa primeiro, como eu disse, falando que aquilo era o derramado do Espírito. E aí ele vai dizer assim, olha, eu quero dizer algo para vocês também. Lembra de Jesus, o Nazareno, aquele homem que foi aprovado por Deus, que fez maravilhas, que fez sinais, que ele esteve no meio de vós, e vocês sabem, vocês viram, vocês ouviram falar, que ele curou cegos, curou enfermos, ressuscitou paralíticos, certo? Ele vai dizer assim, ó, este foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, né? Então ele vai dizer assim, ó, esse Jesus, ele foi entregue, né, pelo determinado conselho, ele foi morto, né, por esses homens romanos, né, que prenderam ele, crucificaram ele, mas ele vai dizer assim, e ele foi matado pela mão de homens injustos, certo? Mas é interessante que ele vai mostrar para eles, nós vamos ver conforme um pouco mais à frente, que tudo aquilo aconteceu porque os próprios judeus, os israelitas, os religiosos da época, tiveram inveja, não entenderam o propósito de Deus na vida de Jesus, e eles mesmos o entregaram, né, ao conselho, aos romanos, a Herodes, a Pilatos. Então ele vai dizer para vocês, vai dizer para nós, ao versículo de número 24, mas Deus o ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então o apóstolo Pedro vai dizer assim, mas Deus, mesmo que vocês os entregaram aos romanos, a Pilatos, Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte. Algumas traduções vai dizer assim, os laços da morte. O que Pedro está querendo dizer, a morte não teve poder. A morte não teve poder para prender Jesus, para aprisionar Jesus, porque Deus decidiu o ressuscitar dentre os mortos. Aí ele vai dizer a partir do versículo de número 25, né? Porque disse Davi, sempre venha diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua o exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo, né? Então o que o apóstolo Pedro está dizendo assim, Davi profetizou acerca do Messias. Davi profetizou que a morte, que o inferno não teria poder, né, para matar Jesus, para aprisionar Jesus. Mas ao contrário, né, Deus não permitiria que Jesus fosse corrompido, ou melhor, que o seu corpo, né, fosse esmagado pela morte. Ele não veria a corrupção, né? Então, com a sua face, Davi jubilava. Isso daqui que Pedro está citando é um salmos que Davi disse há muitos anos atrás. E por que Pedro usou esses versículos? Porque ele queria mostrar para os judeus que Jesus era o Messias, certo? Era o Messias, era aqueles homens que eles aguardavam, mas infelizmente muitos deles prenderam, aprisionaram, gritaram, crucifica Jesus. Mas ele vai continuar dizendo, homem, irmãos, seja-me lícitos dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus havia lhe prometido com juramento do que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo
para se assentar sobre o seu trono. E antevendo isso, disse a ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Então ele continua mostrando aqui, né, que Davi, ele profetizava acerca de Cristo, né? Que Cristo viria da sua descendência, viria um dos seus filhos, que seria o escolhido por Deus para dar continuidade à salvação, na verdade, ou melhor, para dar salvação aos homens, dar continuidade à sua genealogia, né? A sua geração viria, né? Mas viria o Cristo, que de alguma forma estaria aí ressuscitando dentre os mortos e trazendo aí a salvação aos homens. Aí, a partir do versículo número 32, ele vai dizer assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos a nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, ele tem recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvides, certo? Então o apóstolo Pedro vai dizer assim, ó, esse Jesus, ele foi ressuscitado por Deus, e nós somos testemunhas disso. Nós vimos ele, nós comemos com ele, nós se assentamos com ele, nós tivemos a oportunidade de ver que realmente, né, nós vimos a marca nas suas mãos, nós temos a plena certeza que realmente ele está vivo, certo? E ele vai dizer assim, ó, e ele foi exaltado, ele está à destra hoje do Pai. Então Jesus, quando ele subiu a ascensão aos céus, ele sentou-se à direita de Deus, conforme estava prometido. E isso, aquilo que estava acontecendo agora, que ele vai dizer assim, ó, versículo de número 33, derramou isso que agora vós vedes e ouvides, é um cumprimento, é uma promessa de que realmente ele ressuscitou e ele está reinando ao Pai. Por quê? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor, versículo 34, ao meu Senhor, assenta-me à direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então aqui Pedro vai citar, né, que Davi, ele já profetizava isso, que um dia Cristo viria, o Messias viria, sofreria, padeceria, mas que a morte não teria poder para aprisionar Cristo. Cristo ressuscitaria, o Messias ressuscitaria e estaria à direita de Deus Pai, né? E estando à direita de Deus Pai, aí o discípulo de Pedro está pregando dizendo assim, ó, e agora ele tem poder para mandar o Espírito Santo sobre nós, conforme ele nos prometeu. Aí o versículo de número 36, ele vai dizer, saiba, pois, com toda certeza, a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vocês crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, olha que interessante, irmãos. Ele está aqui de alguma forma mostrando aos judeus que por mais que eles foram presos, entregue por Pilatos, pelos romanos, foi aprisionado por eles, maltratado por eles, eles que tinham tomado a atitude de não acreditar, de serem incrédulos e não crer que Jesus era o Salvador do mundo. Mas ele ressuscitou, a morte não teve poder sobre ele e agora ele estava à destra do Pai. E o Espírito Santo descer sobre eles era um cumprimento, era uma prova viva, aquilo que estava acontecendo de que realmente Jesus havia ressuscitado e agora estava à destra do Pai. Aí ele vai encerrar dizendo, vós crucificastes esse Jesus, o qual Deus fez o Senhor e Cristo. Glória a Deus, tá certo? Então, aí nós aprendemos, é muita lição, é difícil em poucos minutos a gente conseguir absorver tudo, né, compartilhar tudo com os irmãos, mas é interessante a gente entender o quanto essa ação do Espírito Santo, ele revela, na verdade, a bondade de Cristo. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo ele viria sobre a terra não para falar sobre ele, mas para dar testemunha acerca de Cristo. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Para os nossos dias, para as nossas vidas, né? Que nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, é uma promessa, é um cumprimento de promessa em que Deus hoje está à destra de Deus Pai, ele reina, ele tem poder. O que trazemos para a nossa vida, né? Que nem a morte teve poder para deter o nosso Senhor. Então, o que é impossível para nós? Do que nós devemos temer, sendo que o nosso Deus tem todo o poder, Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. O que nós aprendemos com isso? Muito cuidado, irmãos, porque muitas vezes a gente pode não estar valorizando aquilo que Cristo fez, e foi aquilo que aqueles homens, os judeus, os religiosos estavam fazendo. Eles não conseguiram entender acerca de Cristo, né? Então, que nós possamos aí aprender com tudo isso em nome de Jesus. A partir do versículo de número 37, que vai falar sobre a conversão de 3.000 pessoas,
a partir do versículo número 37 vai dizer assim: e ouvindo eles isto, compungiram o seu coração, né? Ouviram o quê? O que eles ouviram? O que nós acabamos de estudar. Que Jesus, né, estava dessa do Deus Pai, que eles tinham entregado Jesus à morte, que os pais deles, que eles disseram crucifica Jesus, mas que Jesus era a promessa, o que Davi tinha dito, que ele estaria dessa do Pai, que a morte não tinha poder sobre ele, o que Joel tinha dito. Aí quando eles ouviram isso, o seu coração gerou um temor, né, compungiram-se, para ficar uma linguagem mais fácil aos nossos entendimentos, causaram um temor no coração deles. E eles começaram a perguntar a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos então, irmãos? Então eles estavam dizendo assim: se nós fizemos isso, se nós entregamos o Messias, se nós entregamos o Filho de Deus, então agora o que nós devemos fazer? Aí Pedro vai começar agora a dizer para ele: olha, arrependei-vos e cada um seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão de pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Né? Porque a promessa vos diz a respeito de vós, vossos filhos e aqueles que estão longe, a tantos a quanto o Senhor os chamar. Então, maravilhoso, irmãos, é que quando eles ouviram isso, né, eles temeram no seu coração e eles começaram a perguntar: e agora, então o que a gente faz? Aí os apóstolos disseram: ó, arrependam-se, entenda que vocês falharam, que vocês pecaram, que vocês entregaram o Filho de Deus, que vocês não valorizaram aquilo que ele fez por vocês, arrependam-se e agora sejam batizados em nome de Jesus Cristo. E os seus pecados serão perdoados. E vocês também receberão o Espírito Santo. É interessante, vai dizer assim, o dom do Espírito Santo. Por que o dom? Porque o Espírito Santo é uma dádiva. Dom significa dádiva. É algo que eu recebo muitas vezes até sem merecimento, né? Então o que eles estavam recebendo era uma dádiva de Deus. Eles não mereciam aquilo, mas se eles se arrependessem, se eles decidissem se batizar, entregar a sua vida a Cristo, entender que eles eram pecadores, eles receberiam essa promessa que era o Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai dizer assim, ó, porque essa promessa foi feita para vocês, para os vossos filhos, e a todos que estão longe, a todos a quanto o Senhor chamar. Então ele estava dizendo assim, ó, o que ele fez, o que ele se entregou, o que ele morreu, e que ele está disposto a entregar a vocês, é para vocês, é para os vossos filhos, né? Então aqui é algo maravilhoso também da parte de Deus para nossas vidas, né? E com muitas outras palavras, isso testificava, exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então vou dar só uma parada aqui para já trazer o que nós aprendemos com isso. Então eles começaram, né, continuaram, melhor dizendo, testificar, exortar, dizendo: olha, salvam-se, se arrependam, saiam do meio dessa geração perversa. Por que geração perversa? Porque foram eles que não acreditaram no Cristo, foram eles que entregaram a Cristo, né? Foram eles que não valorizaram aquilo que Cristo fez nessa terra, mas começou a ser gerado um temor no coração deles. E o que eu aproveito já para deixar de ensino para as nossas vidas, né, meus irmãos? A importância de nós entendermos e buscarmos esse temor de Deus. Sempre entendermos que somos homens que necessitamos de arrependimento. Sempre entendermos, para você que não é batizado, a necessidade de que o verdadeiro crer em Jesus, ele automaticamente gera um sentimento de arrependimento. E quando eu me arrependo, eu decido entregar a minha vida totalmente, se batizar, não pecar mais, não viver uma vida de pecado. E aí, fazendo isso, eu estou recebendo esse dom do Espírito Santo para que ele venha operar e ser o meu Senhor, e ser aquele que vai me direcionar e que vai fazer maravilhas em nossas vidas, né? A importância de a gente se salvar dessa geração perversa, né? Nos dias de hoje aí, para os nossos dias, nós sabemos que nós estamos vivendo. As pessoas têm mudado conceitos, têm desvalorizado os padrões importantes da vida, e nós precisamos fazer a diferença no meio desse povo. Para a gente encerrar, irmãos, vamos lá. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Então, depois daquela palavra, depois daquele sermão, depois de tudo aquilo que eles ouviram, né, eles decidiram se batizar, receberam a palavra de bom grado, né? E a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Olha que maravilhoso, olha que palavra genuína sendo pregada, e as pessoas gerando esse sentimento no coração. Mas tudo isso estava se dando por quê? Porque o Espírito havia sido derramado, porque a graça de Deus estava no meio do povo do Senhor. E quando eles se entregaram, foram batizados, né? A Bíblia diz que agora eles começaram, a partir do versículo número 42, eles começaram a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações.
né? Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, a partir daquele momento em que eles receberam aquela mensagem, que eles criaram aquele temor no coração, eles agora começaram a perseverar na doutrina, naquilo que os apóstolos ensinavam, eles acreditavam e decidiam perseverar naquilo, obedecer aquilo. Olha o interessante na comunhão. O Espírito Santo atuando na vida de alguém gera um prazer, um desejo de estar em comunhão com as pessoas, com seus irmãos em Cristo, nas orações. A importância, quando a gente tem desejo de orar, esse é sinal que o Espírito de Deus está atuando em nossas vidas. Havia temor no coração, então eles sempre estavam temendo o que fazer, de como andar, de que forma caminhar, porque o Espírito Santo tinha gerado aquilo. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem, repartiam com todos, segundo cada um havia necessário, né? Então, é interessante, o Espírito Santo, ele entrou de uma forma tão grande no coração deles, que eles começaram a viver de uma forma comum, eles se preocupavam com os outros, eles amavam uns aos outros, eles queriam compartilhar o que os outros não tinham, né? E é interessante que isso se deu, irmãos, porque, como eu disse para vocês, como muitas pessoas elas eram de outros lugares, quando eles receberam aquela mensagem de Cristo, muitos não voltaram para suas casas. Nós precisamos ficar aqui. Nós queremos ficar aqui no meio dos apóstolos, no meio desse povo de Deus, ouvindo essa palavra, ouvindo essa doutrina. E com isso, os irmãos começaram a perceber que alguns tinham necessidade, porque não tinham onde morar, não tinham roupa, não tinha comida. E aí, de bom grado, é interessante a Bíblia dizer que de coração grato, eles decidiram doar. Ninguém precisou ficar impondo. Eles mesmos, por causa daquela ação do Espírito Santo, de bom grado, repartiam as suas propriedades uns com os outros. Aqueles que tinham necessidade, eles começaram a vender suas propriedades para que outros pudessem ter casa para morar, ficar ali, né? Então isso era uma ação do Espírito Santo de Deus também na vida deles. E eles perseveraram unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então eles ficaram todos os dias ali, indo no templo, ouvindo a palavra. Era tudo muito novo, eles queriam entender melhor sobre Cristo, eles queriam ouvir os apóstolos, né? E eles ficavam ali todos os dias no templo, se reunindo para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que também eles partiam pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então eles queriam sempre estar entre os irmãos, para estar compartilhando a palavra de Deus, para um estar falando algo de Deus, contando seus testemunhos, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então olha que interessante, a ação do Espírito Santo fazia com que as pessoas que estavam vendo aquele povo se maravilhavam, né? Porque eles viam, nossa, que maravilhoso, olha como eles vivem em comunhão, olha como eles estão, como eles são alegres, como eles repartem uns com os outros, né? Como eles têm temor, como eles vivem em oração. E a Bíblia diz que aquilo fazia com que outros, né, eles caíam na graça de todo o povo. As pessoas que estavam por fora viam aquilo e se maravilhavam acerca daquilo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então o próprio Deus, ele ia tocando no coração através da ação do Espírito Santo de Deus, certo? Então tá aí, irmãos, essa exposição da palavra, né? Eu quero aqui, para terminar, e o que nós aprendemos com essa parte aqui do texto, né? A importância, olha como é maravilhoso quando o Espírito Santo age em nós. Nós temos a vontade de perseverar na doutrina, nós temos a vontade de estar em comunhão com os irmãos, partindo o pão, nas orações, nós temos temor, né? Maravilhas e sinais vão acontecendo segundo a autoridade de Deus também, né? A gente às vezes abre mão, irmãos, de algumas coisas por causa de outros, né? Conforme a gente vê a necessidade do próximo, a gente persevera unânimes no templo, a gente sente vontade de estar na casa de Deus, a gente sente vontade de ouvir a palavra de Deus, a gente sente vontade de partir o pão, a gente tem alegria de coração, certo? Então o que eu quero trazer para nossos dias? Irmãos, quando essas coisas elas não estão fazendo parte da nossa vida, nós não estamos com desejo de compartilhar o pão, de ouvir a doutrina, de estar no templo ouvindo a palavra de Deus, de estar em oração, né? de repartir muitas vezes até um pouco que a gente tem, às vezes está faltando essa ação do Espírito Santo em nós. Porque você vê quando o derramado do Espírito Santo foi
é na vida deles. Eles receberam algo maravilhoso e eles tinham prazer de compartilhar, de estar ouvindo a palavra, de receber a doutrina, de estar no templo, né? Então tudo isso é sinal da ação do Espírito Santo. O que eu deixo para o nosso aprendizado, será que eu e você não precisamos buscar mais do Espírito Santo em nós? Será que nós não precisamos desse avivamento, desse derramar do Espírito, certo? Então fique para a sua meditação aqui nesse dia, essa palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Logo mais vamos para o Atos capítulo de número 3, estaremos falando acerca da cura de um coxo. Eu creio que vai ser bênção de Deus para as nossas vidas também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.